Eu sou economista de saúde e trabalhado especializado em saúde. Trabalhei durante 24 anos no Banco Interamericano de Desenvolvimento e no Banco Mundial. Eu sou aposentado do Banco Mundial desde julho desse ano, mas continuo fazendo trabalhando em consultorias na área de saúde no Brasil e em outros países da América Latina. É um prazer para mim trabalhar e participar desse Fórum Internacional da Aliança Latina, de melhores práticas para o terceiro setor, e trabalhar para essas ações de pacientes de doenças crônicas que estão vinculadas à Aliança Latina. A minha apresentação de hoje será sobre a economia e a saúde na América Latina em 2021. A ideia, para começar, tem a ver sobre alguns pontos importantes que devemos saber sobre essa crise. A atual crise é o pior que poderia acontecer para a saúde e a economia da região, desde a Grande Depressão dos anos 30. Se vocês se lembram, tivemos uma outra pandemia no século passado, que foi a gripe espanhola, em 1918 e 1919. Essa crise foi seguida da Primeira Guerra Mundial, ou Segunda Guerra Mundial. Essa pandemia levou à morte de mais de 50 milhões de pessoas. Agora temos a primeira crise global pandêmica em 100 anos e a pior crise que temos desde a Grande Depressão de 1929. Os países da América Latina sentiram um forte impacto com a crise e a retomada do crescimento será lenta e haverá muitos riscos, como a possibilidade de uma segunda onda da pandemia que estão acontecendo nos Estados Unidos e Europa atualmente. É necessário ser muito pacientes e temos muita determinação para controlar as economias e também a sociedade e lutar contra os principais riscos que estão levando as economias da região a essa crise. A crise teve um duplo impacto na mortalidade e morbidade dos países da região. O impacto direto da pandemia e o impacto indireto na redução da oferta e demanda por serviços de saúde para pacientes com doenças crônicas. Esse tema aumentou muito as taxas de mortalidade de pacientes crônicos que não conseguem utilizar os serviços de saúde e ter a possibilidade de receber o tratamento, fazer o exame ou literalmente ter consultas médicas. Para entender a crise, é necessário conhecer o financiamento, a cobertura e os resultados dos sistemas de saúde latino-americano antes da crise, para depois passar à situação atual e fazer uma estimativa dos cenários para 2021, que será o tema principal dessa apresentação. Para tratar desses temas, eu fiz a seguinte rota. Em primeiro lugar, vamos falar sobre financiamento e a cobertura dos serviços da América Latina. Como se financiam e, basicamente, quais são os resultados desse financiamento nos sistemas de saúde dos países da região. Eu quero mostrar para vocês algumas estatísticas recentes sobre esse tema, não dos últimos anos, mas
as últimas estatísticas que existem, que vêm do ano de 2017. Também temos que discutir nas nossas regiões a avaliação da capacidade de enfrentamento da pandemia. Será que temos essa capacidade? Será que conseguimos enfrentá-la? O que vai acontecer com a região depois da pandemia com respeito à nossa preparação? Também nós devemos discutir as curvas de crescimento de casos e mortes. Também os impactos estimados na economia mundial e as perspectivas para 2021, porque a crise pandêmica cria um efeito brutal na economia que estamos sentindo, não somente aqui na América Latina, como em todo o mundo. Devemos também avaliar os impactos também sobre a economia latino-americana e as perspectivas que temos para 2021. E, finalmente, eu gostaria de falar um pouco para vocês, talvez vocês conheçam mais sobre esse tema do que eu, que acompanham os doentes crônicos. Eu queria falar também o impacto que essa situação está tendo com relação a pacientes de doenças crônicas. Bom, baseado nessa rota, eu queria começar falando sobre o financiamento e a cobertura dos serviços de saúde na América Latina. De acordo com as tendências recentes do financiamento de saúde, nós vemos que os países da América Latina e o Caribe estavam, antes da crise, como uma classe média internacional com reflexos nos sistemas de saúde. De alguma forma, eles tinham uma certa cobertura com várias desigualdades, mas com algumas situações melhores que outras em algumas partes do mundo, como temos no caso da África subsaariana, Oriente Médio e também o sul da Ásia, regiões muito afetadas. Muita coisa que foi feito em relação à cobertura e progresso no financiamento nos últimos anos houve, mas também houve muita desigualdade entre esses países. Os gastos com saúde variavam em 2017 entre 4,5% e 9,5% do PIB, os gastos públicos entre 1 e 6,6% do PIB. Isso significa a disponibilidade que os países têm para utilizar o seu orçamento para fazer a cobertura dos seus cidadãos e prever algum tipo de crise. Alguns países têm uma grande cobertura de seguros voluntários de saúde que chegam a representar 1/4 dos gastos totais com a saúde, como no caso do Brasil. Em muitos países há um elevado gasto de pessoal com saúde, que pode representar entre 15% a 60% dos gastos totais com saúde. E essa dimensão é inversamente proporcional ao tamanho do gasto público em saúde, como vamos mostrar adiante para vocês. Quanto mais gasto público, menor o gasto pessoal. Isso significa uma quantidade maior de gasto público. Por outro lado, os gastos per capita com saúde dependem do tamanho da renda per capita de cada país, variando. Como no caso do Tahiti, $100 per capita com saúde, que não é nada, mas há países que podem gastar até $1.500 anuais por capita, que são os países mais desenvolvidos da região, que têm mais rendas. Então, todos os sistemas configuram um sistema de financiamento que apresentaram alguns progressos, mas, ao mesmo tempo, algumas dificuldades. Como é a situação nos países, e o que acha a Organização Mundial da Saúde sobre isso? Os profissionais, os gastos com profissionais da saúde são administrados pela Organização Mundial da Saúde e que é uma herança do sistema que existia antes da OSD.
Qual a magnitude do gasto em saúde em 2017 em relação ao PIB? É muito discrepante. O Cuba gastava 11,7% do PIB, enquanto Venezuela gastava 1,2%. A média variava entre 4,5% até 9,5%. Então, o leque de situações que temos em termos de gastos de saúde vis-à-vis o PIB dos países. Então, em termos de gasto público em saúde, em relação à porcentagem do PIB, Cuba continua gastando muito, porque o gasto com saúde é quase todo público, 90%. Mas temos o caso da Venezuela. É um país que já teve uma situação muito melhor, um gasto com saúde muito melhor. Mas nos últimos 20 anos é um país que tem sofrido muito com a natureza de um governo que não está fazendo os investimentos e o sistema necessário para o país poder crescer e garantir não só liberdade, mas também uma melhor situação de gasto público e gasto social em saúde, como é o caso do que acontece atualmente com a Venezuela. Nos outros casos, vemos países que gastam só 1% do PIB com saúde, como Haiti, e Argentina e Uruguai, que estão gastando 7%, são os países que mais gastam. Então, a região está basicamente nesse conjunto de situações. Além dos gastos públicos, existe outro componente importante, que são os gastos com seguros voluntários de saúde. São aqueles que não são seguros públicos. Muitos países como o Peru, Argentina, têm seguro público de saúde, que é o que é baseado em contribuições compulsórias reguladas pelo Estado. Mas existem sistemas de saúde com contribuições como o Sistema de Saúde do Brasil, que tem um sistema de seguro de saúde privado, que basicamente são opções das empresas e dos indivíduos em contribuir. Então, nós vemos que no Brasil, em 2017, quase 30% dos gastos totais com saúde eram vinculados a esses seguros privados de saúde. Então, as proporções variam muito. Tem países com investimentos altos, como Bahamas, Venezuela. Além de ter um gasto público muito baixo, vemos que boa parte da população que ainda tem condições de ter um contrato de trabalho com o setor privado optaram por ter um tipo de seguro voluntário de saúde. De toda maneira, essa situação é bem diversificada na região. Uma outra questão importante é ver o gasto com saúde, que é o gasto do bolso, né? Isso chega a representar 63% dos gastos individuais com saúde, porque o governo não investe nada. Em Cuba, 10%. Então, nós temos, por exemplo, a Argentina, com países com gasto público baixo, como Uruguai, Jamaica, Colômbia e Argentina, que é o caso de desembolsar individualmente. Isso está baseado na existência efetiva de seguros públicos, sistemas públicos de saúde, ou então da possibilidade de ter algum tipo de sistema privado e aí poderem ter seus seguros. A verdade é que existe uma relação perversa entre o tema do gasto de bolso e o gasto público. Ou seja, quanto menor o gasto público, com porcentagem do PIB, maior o gasto do bolso, com porcentagem do gasto total em saúde. Então, se o governo não investe, então, mesmo os mais pobres têm que gastar. E isso é o que vemos. Países
países como Venezuela gastam quase 60% de todo o seu gasto privado, porque a porcentagem de investimento do gasto público é muito baixo. Então, existe uma diversidade de situações em termos de financiamento, e é o que encontramos na América Latina. Outra situação importante de observar é a questão dos gastos per capita anuais em saúde, que podem ser vistos de duas formas: gastos em capacidade do poder de compra, em dólares PPP, que faz com que basicamente todos os países sejam reduzidos ao mesmo nível de vida, porque esse indicador mostra o poder de compra relativo de cada país. Então, vemos que Cuba gasta quase 2.500 dólares per capita, enquanto Venezuela e Haiti só 150. É uma situação muito complexa. E, na média, a América Latina está gastando em torno de 1.000 dólares, na média. Esse outro slide mostra uma situação que é mais característica de gastos em dólares em 2017. Nesse caso, vemos que o gasto de Bahamas é o mais alto, quase 1.800 dólares, acompanhados por Uruguai e Chile, enquanto Haiti e Venezuela gastam menos de 100 dólares. Então, aí está uma situação que mostra a grande diversidade de gastos per capita em saúde dentre os países na região. Podemos ver que, com isso, temos algumas tendências importantes desde o ponto de vista da cobertura e resultados em saúde. O que se faz com esse dinheiro? Como esse dinheiro é investido? Então, essa é a pergunta. Nesse caso, vemos que a maioria dos países assinou um protocolo de cobertura universal de saúde através dos objetivos sustentáveis, mas os níveis de cobertura real variam de menos de 50% até 80% de acordo com o país. Há uma alta porcentagem de gastos privados e há uma tendência de que os gastos com saúde possam levar os lares até a pobreza em alguns países. Então, porque se a porcentagem é muito alta dentro do orçamento da família, a sua tendência é ir para a pobreza, porque elas não vão deixar de gastar com saúde quando necessitam. O gasto com saúde tende a ser um gasto urgente e quando não há assistência pública. Então, isso é um tema muito importante. E há uma alta desigualdade nos resultados de saúde dos países, como indicadores básicos, como taxa de mortalidade infantil e materna, que acabam sintetizando a capacidade do sistema de saúde em manejar alguma forma de equidade. Vemos que aumentos da cobertura e eficiência no gasto público poderiam levar a melhores resultados na cobertura dos indicadores básicos de saúde e a redução da desigualdade entre os países. Então, são temas que também temos que abordar nessa sessão. Vamos ver como o índice de cobertura dos serviços de saúde nos países da América Latina e Caribe, de acordo com a OMS e o Banco Mundial. Dentro do acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos progressos em direção à cobertura sanitária universal, vejamos quais os indicadores. O índice de cobertura de serviços, que mede a cobertura de serviços de saúde considerados essenciais em uma escala de 0 a 100, e a índice varia dentro dessa proporção. O outro indicador é a proporção de população com grandes gastos privados no atendimento à saúde, que mede a incidência de gastos sanitários catastróficos em porcentagem. Então,
existe um limite. Se o gasto em saúde é mais de 10% do orçamento familiar, significa que a família está sob risco de cair na pobreza. E essa é uma das questões que devemos mencionar. Este índice de cobertura dos serviços de saúde alcança níveis como 84% em países como Estados Unidos, para ter uma ideia, 83% na Alemanha, 86% na Suécia, mas nenhum país alcançou 100%. Aqui está a relação, no caso específico da América Latina. Podemos ver que em determinados países, como Cuba, temos 83% do índice. No Haiti, por exemplo, a cobertura é só de 49%. Então, na média, podemos ver que a maioria dos países tem uma cobertura entre 70% e 79%, que é basicamente o caso específico do Chile, que tem 70%, e Brasil também. Então, não há muitas discrepâncias no grau de cobertura. Então, o complemento disso é de pessoas que não têm cobertura sanitária, né, dos serviços de saúde. E essa é uma questão importante, porque ainda existe uma lacuna para obter ainda uma melhor cobertura dos serviços de saúde, não só na região, mas na região o esforço é muito maior. Quanto ao tema da população com gastos sanitários catastróficos na América Latina e Caribe, não há informação sobre a maioria dos países da região. Se considera que famílias com gastos privados em saúde superiores a 10% estão sob risco de pobreza. Essa proporção tende a aumentar nos anos de crise econômica. Se esse dado é de 2016, eu acho, nesse momento, em 2020, a situação atual é pior. Então, aqui os dados de 2016, a brecha variava de 1,4 para os países sobre os quais temos dados, até Barbados com 16%. No Chile, quase 15% gasta mais de 10% do orçamento familiar. Então, numa época de crise, tem um risco de cair na pobreza. E assim, não temos dados para Brasil, Argentina a esse respeito, mas isso já nos dá uma dimensão de como está a situação na América Latina. Vamos falar um pouco sobre os resultados. Em termos de mortalidade infantil e materna, crianças com menos de 5 anos é o caso. Vemos que existe uma grande discrepância. As taxas de mortalidade de crianças são muito altas em países como Venezuela, Guatemala, Bolívia, República Dominicana e Haiti. A Venezuela já teve índices melhores, mas a mortalidade de crianças baixou muito. Então, esse é o resultado das políticas que foram implementadas. Mas há países com taxas de mortalidade entre 12 por mil e 20 por mil. Nesse caso, a maioria dos países da América Latina e Caribe, com níveis mais... Aqui temos Argentina, Costa Rica, Uruguai, e que são os níveis mais baixos de mortalidade infantil. Então, esse tipo de desigualdade também se reflete na mortalidade materna. Então, temos alguns países com nível intermediário e um conjunto importante de países com níveis baixos, que são os países em melhor situação. Considerando esse nível baixo com menos de 50.
nós falamos dos países em desenvolvimento, mas no padrão, para o padrão da América Latina é baixo. Então, temos aqui essa lista de países, terminando com o Uruguai e Chile, que estão em melhor situação nesse processo. Por outro lado, há que mirar que há uma forte correlação. Há uma forte correlação entre o gasto público com saúde e esses indicadores de mortalidade de crianças e mortalidade materna. Então, podemos ver que maiores gastos públicos em saúde levam a melhores taxas de mortalidade infantil e materna. E esses dados desde 2017 mostram essas duas correlações que são muito fortes entre esses processos. Bom, eu creio que com isso temos uma ideia da panorâmica do caso do financiamento e dos resultados em saúde. Então, vamos passar a uma realidade com relação à pandemia. É importante avaliar qual a capacidade que os países da região têm para enfrentar as pandemias. Isso se baseia numa pesquisa feita, basicamente, em novembro de 2019, um ano atrás, com o John Hopkins e a revista El Economista, que se chama Global Health Security Index. Esse índice varia e mostra qual seria o ranking de preparação para enfrentar pandemias. O John Hopkins e Economist disseram, eles definiram um conjunto de indicadores de 0 a 100, classificando 195 países de acordo com 6 dimensões de risco, 34 indicadores e 140 perguntas. Isso classifica os países de acordo com suas capacidades de 1. Prevenção de emergências sanitárias, 2. Capacidade de detecção e relatório de casos e epidemias, 3. A resposta para a mitigação de epidemias e pandemia, 4. Capacidade do sistema de saúde em tratar os doentes, melhor financiamento, redução de riscos de vulnerabilidade a ameaças biológicas globais. Então, vemos que nenhum país vai a 100% na região. O Brasil é o mais alto aqui, em termos de índice de preparação, com 60%. E Venezuela é o mais baixo, 23%. Isso foi feito em novembro de 2019. Novembro. É a data correta. Os países mais preparados, entre os 10, são essa lista da esquerda, e as posições no índice global entre os 190 países se baseia de 22 a 68. Mas, na realidade, essa realidade foi contestada por um índice mais recente, que foi calculado pelo Global Knowledge Group, publicado na revista Forbes em julho de 2020. Foi uma pesquisa de julho. Então, por essa pesquisa, os países mais preparados seriam Uruguai, com a posição 48, Argentina, a posição 58, Chile, 65, Brasil, 66, não 22, Barbados com 68, México com 78, Paraguai 81, Peru 82, Venezuela 85 e Costa Rica 87. Vejam que esse dado não se relaciona ao índice em si, mas é a posição no ranking dos 190 países, porque os dois índices compararam os 190 países. E o que isso nos diz, basicamente? Que a realidade é muito diferente daquilo que tínhamos anteriormente, porque o ranking da John Hopkins e do Economist tem o objetivo de medir a capacidade dos países para enfrentar pandemias de acordo com as regras definidas no Regulamento Sanitário Internacional.
Mas depois de 6 meses de pandemia, mostrou que esses países não estavam tão preparados assim. Então, o resultado que obtivemos é muito pior do que a posição antes da pandemia. Eu queria também falar das curvas de crescimento de casos e mortes da pandemia. Esse é um gráfico que basicamente está na cabeça de todos nós. Numa situação como estamos vivendo há 11 meses, em que não temos uma vacina para a pandemia, como se achata a curva pandêmica? Basicamente, através de controle da transmissão para controlar a propagação da infecção e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Mas, porque se não reduzimos, há uma sobredemanda e um colapso no sistema de saúde. E essa situação, todos os países estão tentando fazer até o momento. Mas a realidade que vemos é que a América Latina tem as taxas mais elevadas de mortalidade por 100 mil habitantes por Covid. Aqui temos o ranking dos 20 países do mundo com maior número de mortes por milhão de habitantes de Covid. Vemos que dentre os 20 países, 9, que são os em amarelo, são países da América Latina, sendo que Peru é o terceiro país com mais mortes por milhão de habitantes no mundo. Essa questão é muito importante de detalhar e muitos outros países têm situações bastante complexas. É como se a América Latina tivesse ficado, como se tivesse se tornado o epicentro da doença Covid-19. E essa é uma questão muito complexa para todos nós. Temos que ver um pouco a cinemática das curvas de casos entre fevereiro e novembro de 2020. Isso mostra uma situação bem complicada. Essa seria basicamente uma situação como a que temos no Chile, onde somente houve uma onda até o momento e está baixando, mas continua com níveis elevados de número de casos que vão até novembro. Equador também, que está subindo progressivamente. Não houve uma redução, tem se mantido estável. Bolívia aqui também teve uma onda um pouco diferente do Chile e está baixando. E o Brasil, que tem uma onda bastante larga e continua com proporções bastante... É o terceiro país com maior número de mortes por 100 mil habitantes, depois dos Estados Unidos e depois da Índia. Temos que ver também, essa é a questão. Estamos falando da epidemia em termos de curvas de casos diários. Esse outro conjunto de países que mostra que teve uma curva de crescimento recente, agora está começando a cair no início de novembro, mas temos que observar o que vai acontecer nos próximos dias, porque ainda é um país que não entrou na segunda onda. Peru já teve 2 ondas e nesse momento está na descida, mas é possível que cresça de novo. As ondas que estão acontecendo nos Estados Unidos e Europa, elas vêm com o final do outono e início do inverno. Enquanto a América Latina, boa parte dos países nesse momento, estão indo para o verão. Na Colômbia, aqui vemos uma tendência de segunda onda. Ela fica no hemisfério norte e uma questão importante é como esse movimento já está começando a segunda onda, e o México também.
mostrando o início de uma segunda onda. Então, nós vemos o número de casos por 1.000 habitantes na América Latina de Covid-19. Eu classifiquei 3 níveis, casos por 1.000 maiores que 13, casos por 1.000 entre 4 e 13 e casos por 1.000 menor que 4. Os países maior que 13, em vermelho, são os que têm maiores níveis de casos, enquanto que os outros, que estão em verde, estão numa situação melhor. E no meio temos países que estão numa situação intermediária nesse processo. Com relação às mortes, também nós devemos, nesse caso, ver temas de mortes. Muitos estão em situações bastante diferentes. Vemos o Brasil e o Peru com um número de mortes bastante alto, enquanto que outros países, como a Venezuela, Barbados, estão com um número de mortes por 1.000 habitantes muito mais baixo. Nesse sentido, nós vemos aqui mortes por milhão, e não por 1.000, como havia dito. Nós devemos ver, nesses casos, aqui, a Venezuela, por exemplo, não tem um bom sistema atualmente. Nós devemos ver exatamente o que está acontecendo. Países que estão tendo uma boa performance são, por exemplo, o Uruguai, que tem sido um dos exemplos de controle da pandemia e com relação ao que está acontecendo a nível mundial nesse processo. Há também outro tema importante, que é a capacidade futura de prever a pandemia. Isso depende do número de testes por 1.000 habitantes que o governo é capaz de aplicar. Há situações onde países não têm uma boa capacidade de fazer esses testes. E aí é um tema que também deve ser levado em consideração. Se a gente observar as taxas de letalidade por Covid-19 por país, a gente vai ver dados onde países que têm uma taxa de mortalidade alta são países como Paraguai, Bolívia e El Salvador. A questão, nesse caso, é que geralmente as taxas de letalidade por Covid-19 estão por volta de 2 ou 3%. É mais ou menos o que dizem os dados atuais. As taxas que são um pouco mais elevadas mostram que, efetivamente, existe um subregistro de número de casos de Covid-19. Isso é que talvez esteja acontecendo em países como Paraguai, Bolívia e El Salvador. Talvez Jamaica, Panamá e o México. Essa é uma questão que a gente tem que examinar. Até onde haverá um subregistro de número de casos ou a letalidade é mais alta porque os sistemas de saúde não estão preparados para tratar pacientes doentes de Covid-19 de uma maneira efetiva. Se a gente observar as questões sobre o estado da pandemia em novembro desse ano, a gente vai chegar à seguinte conclusão. A América Latina foi uma das regiões do mundo mais afetada pela pandemia. 9 entre 20 países com mais mortes por milhão de habitantes. A maioria dos países da região apresentam taxas de casos e mortes por milhão de habitantes mais do que a média mundial. E muitos países da região apresentam taxas de letalidade maiores que a média mundial de 3,4%, e países como o Brasil têm crescido o dobro da média mundial. Comparado com os países desenvolvidos, o número de testes por 1.000 habitantes tem sido muito baixo na América Latina, o que impede ter evidências para melhor planejar a saída da pandemia. Muitos países estão ainda em fases diferentes da primeira onda da pandemia, mas outros já estão experimentando e estão iniciando a segunda onda. Bom, depois de discutir esses aspectos, vamos ver os impactos estimados na economia mundial e quais são as perspectivas para 2021. Se a gente observar o crescimento da economia mundial antes da pandemia, ou durante a pandemia, melhor, podemos ver que houve uma deterioração da economia mundial
no segundo trimestre de 2020. Isso mostra a dificuldade de reativar a atividade econômica no meio de uma escalada da pandemia. Este ano, se prevê que quase 80 milhões de pessoas vão passar a indigência por causa da pandemia. Quer dizer, a pandemia será um dos maiores fatores que vai impulsionar a população mundial rumo à pobreza. Depois de um período onde o nível de pessoas abaixo da linha de pobreza aumentou muito. Entre maio e junho, muitos países reabriram suas atividades depois de um relativo processo de confinamento. Assim, a economia mundial começou a se recuperar dos níveis mínimos que havia caído em abril. Como a pandemia se propaga e se acelera em alguns países, como aconteceram na Europa e nos Estados Unidos, muitos países enfrentaram um ritmo de reabertura muito mais alta. A China será o único país que em 2020 e 2021 apresentará um crescimento positivo da sua economia. Para recuperar o nível de atividade anterior à pandemia, a economia mundial tem um longo caminho adiante, porque ainda estarão expostos a muitos reveses, mas otimistas. Podemos ser otimistas porque há razões para esse sentido. Nós podemos dizer que os tratamentos estão melhorando. Os sistemas de saúde aprenderam, pelo menos nos seus hospitais de ponta, apesar da escassez que houve inicialmente em termos de equipamentos de proteção pessoal, ventiladores e outros insumos necessários à pandemia, e também há uma perspectiva positiva com relação às vacinas que avançam num ritmo sem precedentes. No caso de hoje, temos 3 vacinas com muita eficácia. Dos laboratórios Moderna, que tem 95% de eficácia, a de Pfizer, ou da Pfizer, e da Sinovid, que é a da China. Essas 3 vacinas, de alguma maneira, já estão na sua fase 3 de desenvolvimento. Isso significa que, efetivamente, se a gente for otimista, essas vacinas estarão disponíveis no final do primeiro trimestre e o começo do segundo trimestre do próximo ano. Aqui vemos um pouco as taxas de crescimento do PIB mundial das economias avançadas entre 2019 e 2021, de acordo com o relatório do Fundo Mundial. Vemos que a economia mundial vai ter uma retração de 4% em 2021, uma melhora de 5,2%. E as economias avançadas, a retração será de 5,8%, um pouco maior, e a recuperação de 3,9%. E há países como os Estados Unidos, que não será tão afetado como antes se previa, mas as regiões da zona do euro, como a Itália e a Espanha, sofreram muito esse ano, especificamente no ano da pandemia. O Reino Unido também sofrerá muito, será muito impactado. E no caso das economias de mercados emergentes ou em desenvolvimento, o único país que terá um crescimento positivo, como já falei, com relação ao PIB, será a China. A China terá um desenvolvimento. Os países como a Índia terão uma redução bastante forte. Espera-se que na América Latina e no Caribe a recuperação será bastante alta, mas menos de 1%. Em 2021, um crescimento de 3,6% está previsto. Devemos destacar 2 países. Brasil, onde haverá uma queda de quase 6% do PIB em 2020, e no México,
menos 9%. Mas esses países terão uma recuperação em 2021, mas não da mesma maneira e nas mesmas proporções de outros. Isso significa que nós não teremos a chamada curva em V, que todos esperavam. Isso significa que vamos demorar mais de 2 anos, talvez 4 anos, para recuperar os níveis de desenvolvimento econômico que nós tínhamos no quarto trimestre de 2019. Há muitos elementos sociais que evitaram uma crise mais intensa. Basicamente, muitos governos responderam com medidas fiscais para responder às perdas de rendas, para expandir a assistência social, garantir o crédito, injetar capital nas empresas. Economias avançadas puderam dar liquidez com os gastos diretos, onde outras economias restringidas por sua dívida, como o caso dos países da América Latina, com alto grau de endividamento, não puderam fazer o mesmo. A capacidade de expandir a liquidez através de gastos indiretos, monetários, é muito mais reduzida nesses países. Também, com relação à dívida, vamos ver um grande aumento no momento da contração do PIB. Isso significa que a base tributária, que existe uma redução da base tributária, o que acaba dificultando o pagamento das dívidas. Quer dizer que o endividamento vai aumentar muito nos próximos anos. E, a fim de ter um desenvolvimento sustentável a curto prazo, os governos vão ter que aumentar a tributação, fazer o que a Argentina anunciou hoje, a criação de impostos sobre grandes fortunas, e também que as empresas paguem os impostos, eliminando também os gastos improdutivos. As taxas de inadimplência das empresas, indivíduos da América Latina, são muito altos diante de sistemas de recuperação tributária que não foram muito eficientes. Também a queda do PIB reduziu as expectativas de vida que haviam antes da pandemia, aumentando a indigência. O emprego e a participação da força de trabalho seguem abaixo dos níveis antes da pandemia. Nos Estados Unidos, as taxas de desemprego que estavam 3% antes da pandemia, agora estão em 14%. 14% no pico, agora baixou um pouquinho, porque melhorou um pouquinho, está entre 7% e 8%, mesmo assim bastante alto. Também 11 milhões de postos de trabalho foram perdidos. Também a desigualdade aumentou, porque isso aumentou a informalidade do mercado de trabalho. Também houve uma perda muito grande de capital humano. Os estudantes também perderam muitos dias de aulas. Isso fez com que a sua capacidade de gerar um produto para as futuras gerações estará comprometida nesse processo. Mas vamos ver a parte positiva. As perspectivas das taxas de juros se mantenham baixas durante algum tempo, vai permitir um aumento do crescimento em 2021. E com isso as empresas poderão retomar os empréstimos e com isso aumentar também os seus investimentos. E ao mesmo tempo que os serviços das dívidas em muitos países pode também melhorar à medida que aumenta a recaudação fiscal. Aqui vemos os gastos fiscais de alguns governos para a mitigação das crises, principalmente no caso dos países desenvolvidos. Devemos também ver que há uma tendência histórica da dívida pública. E isso significa, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, a dívida pública dos países desenvolvidos pode chegar a quase 120% do PIB, de acordo com as estimativas que estão sendo feitas pelo Fundo Monetário Internacional. E também a queda do emprego é muito grande, principalmente em alguns setores. Podemos ver aqui que em alguns setores, como a manufatura e também transporte, nós vimos uma queda não tão importante, mas a área muito afetada nos países desenvolvidos é a área de hotéis e restaurantes, e também artes e recreação, que são áreas que dependem de contatos pessoais, assim como os serviços.
Se a gente observar as projeções para o crescimento da economia mundial para 2021, de acordo com a OECD, nós vemos aqui, basicamente, de acordo com a OCDE, vemos do lado esquerdo que não haverá uma recuperação específica de acordo com as projeções, o nível que nós tínhamos no quarto trimestre de 2019, no final do quarto trimestre de 2021. Pode haver aspectos positivos, num cenário positivo, onde as vacinas funcionem e efetivamente todos possam, de alguma forma, voltar a trabalhar sem problemas específicos, nós podemos chegar a recuperar a economia. Num cenário pessimista, se as vacinas funcionem menos do esperado, isso pode fazer com que essa perspectiva seja ainda menor. Aqui vemos que muitos países, incluindo países da região como o Brasil, vamos ter também variações que podem estar acima ou abaixo das projeções, dependendo dos cenários que vamos enfrentar. Há muita incerteza ainda com relação ao que pode acontecer. Tudo dependerá especificamente de como estará a recuperação da crise. Depois da pandemia, a crise pandêmica vai determinar especificamente a recuperação econômica. É uma condição específica com relação à crise pandêmica. Não é uma crise financeira que vivemos em 2008. Uma vez visto o que aconteceu na economia mundial, vamos ver a economia latino-americana e quais são as perspectivas para 2021. Basicamente, de acordo com os dados, os impactos econômicos da Covid na região da América Latina e Caribe, a crise está sendo considerada a pior dos últimos 120 anos. Para encontrar algo comparável, devemos voltar à Grande Depressão dos anos 30 ou até 2014, que foram pontos onde mais se perdeu. São situações que são prévias da Primeira Guerra Mundial e também da grande crise econômica. Em 2020, chegaram à conclusão que essa região apresentaria uns 5% de redução, sendo 0% em Guatemala e 18% no caso da Venezuela, com uma recuperação de 3,6% em 2021. Com isso, os níveis de 2019 não serão recuperados, como já tínhamos falado, para os países desenvolvidos. Nesse cenário, a porcentagem de pessoas em pobreza na região poderá aumentar de 30% a 34% e a pobreza extrema de 11% a 14% em 2019 e 2020. Entre março e abril de 2020, muitos países da região tomaram medidas de proteção e medidas econômicas para mitigar a pandemia. Isso é limitado pela capacidade de endividamento e capacidade de crédito que têm os estados. A maioria das medidas se concentraram em transferências monetárias para aqueles que perderam seu trabalho e a entrega de medicamentos e alimentos e também algumas formas de proteção e fortalecimento através dos sistemas de saúde, hospitais e centros de saúde. A crise poderá ter importantes efeitos a médio prazo com relação à reorganização da produção em termos nacionais. Isso é importante ver porque a América Latina tinha boas tendências de negócio, mas um dos cenários possíveis são pelo menos três. A continuação da globalização, que eu acredito que está muito ameaçada com as políticas desenvolvidas atualmente, principalmente pelos Estados Unidos e outros países, mas também sob uma base de modelos de governo mais abertos e de outros países e também na regionalização. São esses três cenários. Manutenção da globalização, uma forte regionalização e, finalmente, a possibilidade que as economias se voltem para
dentro de si mesmas. As projeções da CEPAL mostram basicamente como seria a queda do PIB da América Latina em 2020. Está sendo estimado uma queda maior de 8% do PIB, que corresponde basicamente ao dado que nós temos com relação ao Fundo Monetário Internacional. Isso faz com que aumente a incidência da pobreza. Estima-se que, basicamente, haverá um retrocesso no caso do aumento da pobreza nos últimos anos. Toda a recuperação de pobreza a recuperação da pobreza que foi realizada entre 1980 e 2004 já está se perdendo de alguma maneira. Em 2014, vimos isso acontecer, e esse retrocesso na recuperação da pobreza que estava se recuperando atualmente poderá sofrer algum tipo de redução. Aqui nós vemos as projeções de crescimento dos países da região. E vemos aqui alguns dados que contam dados da CEPAL, dados da Guiana, que me parece um pouco estranho estar incluído aqui. Mas, basicamente, o que vemos é que se a gente dividir a região em 3 áreas, a América Latina e o Caribe, menos 5,3, mas a América do Sul, menos 5,2, América Central e México, menos 5,5, América Central somente, menos 2,3, e, basicamente, temos os países do Caribe que vão cair 2,5%. Então, concentrando-se em América Central e América do Sul. Aqui temos os cenários específicos para pobreza e pobreza extrema. Vemos que isso acontece em quase todos os países, exceto no Uruguai, porque, como já falamos, é um país que tomou muitas medidas específicas para a contenção da pandemia e teve uma boa política. E, além disso, teve uma boa consciência da população em relação ao risco. Isso fez com que o Uruguai tivesse sido um país com uma situação diferente no manejo da pandemia. Espera-se, basicamente, que a pobreza na América Latina vai aumentar a uma taxa de 5,3%. E a pobreza extrema pode chegar a 3,5% da população. Como já falamos, ao mesmo tempo, o que aconteceu nos países desenvolvidos, os países da América Latina e Caribe tiveram muitas medidas para mitigar os efeitos da pandemia. Abaixo temos as medidas até abril de 2020, segundo as informações da CEPAL. Vemos que os maiores esforços foram em transferências monetárias, 20%, e entrega de alimentos e medicamentos. Então, serviços básicos, aumento do montante de transferências monetárias de 13%, e as outras são menores, que são o aumento da cobertura populacional de transferências existentes e antecipação e entrega de programas de transferência. Foram recursos que mitigaram a situação de pobreza dos países, mas que ainda é bastante preocupante de acordo com os dados que temos. Nesse sentido, quais as perspectivas da economia latino-americana para 2021? Nos 6 grandes países, Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia e Peru, há uma incerteza maior que nos anos anteriores, o que causará uma recuperação gradual e incompleta. De fato, Argentina, Brasil e México não recuperarão até 2022 o nível de atividade prévio à crise do corona. A região encarou a crise sanitária com perspectivas de crescimento inferiores às de outras regiões emergentes por obstáculos estruturais, como sua dependência do ciclo de preços das matérias-primas
e também a baixa taxa de investimento em infraestrutura, que é um tema crônico na região, e a baixa produtividade dos sistemas de educação fizeram com que a América Latina não tivesse aumentado sua produtividade. Portanto, a crise representa uma situação em que vários tipos de reformas que deveriam ter sido feitas anteriormente não foram. Apesar das melhorias que se produziram em temas como redução da dívida pública, a pobreza e a desigualdade em anos anteriores, os países da região se beneficiariam da aplicação de reformas para tornar mais competitiva a sua economia e investimentos em tecnologia da informação e infraestrutura, assim como a busca de novas relações comerciais internas e externas na região. Essas seriam as saídas que se deveriam buscar para essa situação de crise. Então, diante dessa situação econômica, que impactos teremos nos pacientes com doenças crônicas? Vemos aqui um dado interessante da OMS de 2016, que mostra qual a probabilidade por doença crônica entre as idades de 30 e 70 anos em países da América Latina e Caribe. Então, uma morte precoce, digamos. Em países mais pobres, como Guiana e Haiti, chega a quase 1/3 da população. Mas, em geral, temos uma probabilidade variando entre 15 e 20 na maioria dos países da região. A OMS fez uma pesquisa em 122 países, o slide está em inglês, mostrando que o Covid-19 afetou negativamente a cadeia de serviços para pacientes crônicos, especialmente no que tange reabilitação, hipertensão, diabetes e asma, serviços paliativos, diabetes, tratamento de câncer, doenças cardiovasculares e doenças dentárias urgentes. Esse tem sido um dos problemas que tivemos com a Covid, a fraqueza crescente ou até a ausência de serviços. De acordo com a pesquisa da OMS, as principais causas dessa interrupção dos serviços são praticamente dois. A diminuição em volume de pacientes internados devido ao cancelamento de cuidados eletivos, por conta de evitar centros de saúde e hospitais, e o fechamento dos serviços de exames e acompanhamento da população. Uma outra questão importante é que muitos governos estão aportando recursos adicionais para prover serviço a pacientes crônicos. Isso, em geral, de 17% dos países alocaram recursos adicionais de seus orçamentos para provisão e melhora dos serviços para doenças crônicas. Dentro dos planos de tratamento do Covid-19, 66% dos países têm incluído o tema da continuidade do cuidado a enfermidades crônicas. 66% dos países incluíram a continuidade dos serviços para doenças crônicas nos serviços nacionais de Covid. E as principais áreas beneficiadas para os serviços de saúde essencial para doenças cardiovasculares, atendimento a câncer, serviços de reabilitação, doenças respiratórias crônicas, diabetes e serviços de reabilitação em menor número e serviços para cessação de tabagismo. Bom, essa é a tendência que eu queria passar para vocês e vamos falar um pouco, ou seja, estou aberto a perguntas. Agradeço a paciência de vocês e peço desculpas por ter dado uma palestra tão longa.
Entra agora, né? Boa noite, doutor André Médici. Buenas. Tudo bem? Muito bem. Eu queria agradecer, primeiro, a sua participação, né? O senhor é referência na área de saúde e economia e está sempre com a gente, então, muito obrigado. Queria agradecer também a audiência aí de todos os membros da Aliança Latina. É a primeira vez que a gente faz um evento nesse formato, né, digital, como o povo aqui da América Latina tem todo esse calor humano, então, nesse ano especialmente, a gente vai ficar devendo aquele abraço, aquele toque, mas a gente está muito confiante que no próximo ano a gente possa estar todos juntos, mais uma vez, no nosso Fórum da Aliança Latina. Bom, doutor André Médici, eu queria falar um pouco agora, né, tirar algumas dúvidas aqui com o senhor e pedir para que todas as pessoas também mandem aí no chat as dúvidas, né? A gente está ao vivo agora, então vocês podem fazer aí as suas perguntas e eu vou falando aqui para o doutor André Médici. E começando, a gente vê aí uma forte correlação, né, entre a economia de cada país e o suporte que ele acaba dando para a sua população no sentido da saúde. Toda a sua apresentação acabou mostrando isso. E com a pandemia, o índice de endividamento dos países acabaram aumentando muito. Você vê que no caso do Brasil, a gente está com um índice de quase 100% do PIB, outros países da América Latina acompanham também esse percentual, e pelo fato de ter sido injetado muito dinheiro público para a contenção dessa crise. Né? No caso do Brasil, o auxílio emergencial, as próprias despesas com a questão da saúde mesmo, do tratamento das pessoas que contraíram aí o vírus. Que perspectivas que o senhor vê para 2021 nesse sentido, imaginando inclusive uma possível segunda onda, né, que possa atingir aí os países da América Latina? Podemos dizer que basicamente uma das coisas que temos que compreender é que a recuperação não vai ser tão rápida como lo pensamos. É o que mostram os dados. Então, em los países de Latinoamérica, hasta la mitad del 2022 se va a extender. Entonces, estoy diciendo que la recuperación que existiam no final de 2019, o que significa que é um progresso muito lento. Além disso, com toda essa questão do endividamento, porque o custo da crise, o custo social, o custo das transferências de renda para a população é uma coisa que vai, de alguma forma, comprometer muito as finanças públicas nos próximos anos. Isso significa que vamos ter que passar por processos específicos de apoio a um crescimento mais rápido. Quanto mais rápido o crescimento, melhor. E aí vem a questão da pandemia, porque o crescimento vai ser mais rápido se nós conseguirmos controlar a pandemia, seja através da vacina, porque as vacinas estão aí na porta, seja através do distanciamento social, mas também, além do crescimento mais rápido, que eventualmente possa vir, nós temos que fazer algum tipo de ajuste fiscal para que se possa, de alguma forma, ter a capacidade de recuperar o pagamento do endividamento através do fortalecimento da capacidade tributária. Eu diria, no caso dos países da América Latina,
que ficaram muito tempo sem fazer reformas, e esse próximo ano vai ser um bom ano para fazer as reformas que estão faltando. Por exemplo, muitos países necessitam fazer reformas fiscais, melhorar seus sistemas de tributação. Muitos países necessitam fazer reformas administrativas para fazer com que o Estado fique um pouco mais ajustado às necessidades da população e aos apoios necessários ao crescimento econômico. Então, esse seria um bom momento para que se possa avançar nessas perspectivas. Obrigado, doutor André Metz. Vamos ver se alguém mandou alguma pergunta aqui no chat. Senão eu sigo perguntando. Eu fiz uma lista de perguntas Claro. aqui, doutor. Bom, como medida de salvar, né, a população, principalmente por esse impacto financeiro, o Brasil acabou dando esse auxílio emergencial e eu imagino que outros países da América Latina fizeram algo parecido. Talvez até os participantes possam colocar aí no chat se sim ou não. Essa foi uma boa alternativa ou teria, na sua opinião, algum outro tipo de recurso para poder melhorar os impactos na economia? Olha, eu diria que essa foi uma excelente alternativa. Ela foi uma excelente alternativa porque a prática forma de você fazer as compras necessárias no momento em que a atividade econômica tem que ser paralisada é através da criação dessas transferências de renda. Então, não só os países desenvolvidos fizeram essas transferências de renda, mas o Brasil e outros países da América Latina. Um dos meus slides da apresentação mostra, basicamente, esse processo. Agora, eu diria que faltou alguma coisa que alguns países desenvolvidos fizeram, e no caso do Brasil, aí eu não sei especificamente no caso dos países da América Latina, foram deficientes, que seriam os estímulos necessários a manter a capacidade dos pequenos negócios, por exemplo. Porque os pequenos negócios, em países de grande informalidade, como aqueles que a gente tem na América Latina, eles são aqueles que mantêm, de alguma forma, algum nível de emprego das populações mais pobres. Então, nós podemos dizer que essas empresas são importantes, não só nesse momento, quer dizer, da crise, para elas continuarem funcionando e mantendo, de alguma forma, algum nível de emprego, mas também na retomada. Se nós temos um número muito grande de falências empresariais nesse período de crise, o período de retomada vai ser muito mais difícil para essas pequenas empresas. Ainda mais no momento onde, efetivamente, alguns instrumentos, como instrumentos de crédito, não estavam disponíveis. Eu sei, por exemplo, no caso do Brasil, que foi pensado pelo Ministério da Economia criar um sistema de suporte às pequenas e médias empresas. Mas isso, de fato, acabou tendo problemas administrativos na relação entre os processos de financiamento e a operação dos bancos para fazer esse tipo de processo. Nesse caso, eu não sei exatamente o que está acontecendo nos outros países. Eu não sei se você. Não sei que está uma pergunta. A tradução não está continuando, né? Deve estar em outro canal, a tradução. Estava aqui no nosso canal, estava atrapalhando, eu pedi para o pessoal corrigir. Desculpa. Mas acho que agora já está em outro canal. Perfeito. Uhum. Perfeito. Então seria essa um pouco a minha resposta. Tá, legal, obrigado, doutor. Eu tenho, agora o pessoal aqui começou a enviar algumas perguntas no chat. Eu tenho uma pergunta do Bernardino Fuentes. Ele pergunta qual país da América Latina, segundo a sua opinião, se recupera mais rápido dessa crise que se instalou pela pandemia e por quê? Olha, o que os dados têm demonstrado até agora é que o Uruguai vai ser um país que vai se recuperar muito rapidamente, primeiro porque a pandemia foi muito bem administrada lá, de alguma forma. E, de alguma forma, isso não afetou muito o nível de atividade econômica
quando comparado com outros países. Essa é a informação que eu obtive através dos dados da CEPAL. Agora, tudo também tem um aspecto particular. O Uruguai é um país que depende muito das relações de comércio exterior com outros países vizinhos. Então, pode ser que, se não há uma recuperação muito forte dos países vizinhos nesse processo, isso pode afetar também o nível de recuperação do próprio Uruguai. O Brasil, do ponto de vista do crescimento do emprego, quer dizer, do crescimento da indústria, ele está tendo uma recuperação forte nesse momento. Eu diria que os dados de setembro, que de outubro, mostram que praticamente nós recuperamos o nível que existia em fevereiro, em termos do produto industrial. Agora, isso não está ainda, de alguma forma, se refletindo em outros setores de atividade, como a questão específica dos serviços, né? Então, pode ser que tenham algumas questões complexas nesse tipo de questão. O grande problema de muitos países da América Latina, do meu ponto de vista, é que eles vinham com crises econômicas já pré-existentes. O Brasil ele já vinha com um processo de deterioração da economia há muito tempo. A Argentina também. Então, são países ainda que têm que lidar com deficiências estruturais e que necessitam de reformas econômicas para que eles possam se ajustar efetivamente ao tipo de padrão de funcionamento das economias do século XXI. Essa é uma questão que é fundamental para que você possa pensar a questão da retomada do crescimento, a forma como essas reformas que são necessárias podem, de alguma forma, ajustar o nível de eficiência da economia, o nível de eficiência do aparelho de Estado, corrigir deficiências que a gente tem também nos processos educativos. Nós não tivemos quase ganhos nos processos educativos. E agora, com toda a questão da tecnologia da informação, desses novos processos tecnológicos, é fundamental aumentar a capacidade educativa da população para esses novos desafios. Tudo isso são questões que devem ser pensadas juntamente com uma estratégia de crescimento de mais longo prazo, né? Então, eu diria que nesse momento, especificamente, o curto prazo é um momento para se pensar também o longo prazo. Agora, se nós não fizermos essas reformas necessárias, eu acho que o Brasil e outros países da América Latina estariam um pouco direcionados a dar mais um voo de galinha, vamos dizer assim, aqueles voos que não são de longa duração. E esse é o tipo da questão que nós devemos evitar, né? Sim. E, pois é, você vê a importância dos países estarem sempre preparados e estáveis economicamente, porque um país despreparado numa crise como essa acaba tendo problemas ainda mais graves, né? E é o famoso Claro. voo de galinha, né? Você veja que as decisões tiveram que ser tomadas, o que normalmente leva 4 meses, 5 meses para tomar uma decisão fiscal, né? Ou de um investimento de infraestrutura ou de recuperação da economia, tiveram que ser tomadas em uma semana, né? E talvez até umas boas decisões, mas foi dando cabeçada, né, para conseguir entender qual que era a melhor alternativa num cenário como esse. Doutor, a gente tem uma outra pergunta da Francine Minóscoli Gonçalves, e ela pergunta, inclusive se referindo ao que o senhor disse na sua palestra sobre a lei de taxação de fortunas que foi promulgada essa semana na Argentina, se isso poderia ser solução também para o Brasil, como uma fonte de arrecadação representativa, e eu estendo a pergunta perguntando para a América Latina, não só para o Brasil, se isso poderia ser uma solução também interessante. Haja vista que agora o foco é aumentar a arrecadação para poder ter esse equilíbrio aí com as despesas que estão por vir. Olha, a minha impressão é que sim, eu sou favorável à ideia de se ter uma taxação de grandes fortunas, mesmo porque esse é o tipo de processo que vai permitir, efetivamente, no longo prazo, dar uma maior possibilidade de distribuição de renda. Agora, não se pode pensar nisso como uma medida isolada para criar somente mais recursos fiscais.
esse tipo de ajuste tem que estar associado à reforma de uma estrutura tributária mais ampla, né? Ou seja, é necessário que a gente tenha impostos que sejam arrecadados de uma forma mais eficiente. Muitos países da América Latina têm um nível de arrecadação muito elevado. Não é o caso, eu acho que não é o caso da maioria dos países da América Latina, mas o Brasil, particularmente, tem um nível de arrecadação muito alto, que não corresponde ao tamanho do produto do país. Então, a arrecadação ela tem que ser efetivamente mais eficiente. Os impostos têm que ser utilizados de uma forma eficiente de arrecadação e, ao mesmo tempo, distributiva. E as questões da estrutura tributária têm que ser pensadas de uma forma de alavancar o processo de crescimento das atividades produtivas, de aumentar a produtividade, de reduzir, né, a nossa carga de impostos na competição internacional. Quer dizer, tem vários aspectos aí que têm que ser considerados. A reforma tributária é um processo que é bastante delicado, não pode ser pensado de uma forma, assim, muito política, né? E, vamos dizer assim, simplesmente com o interesse de aumentar a arrecadação. Então, essa questão da discussão técnica sobre a reforma tributária e a possibilidade de ter uma governabilidade entre os poderes executivos e legislativos na discussão dessa reforma tributária é um aspecto essencial, né? Eu acho que é necessário que o país chegue, que os países da América Latina cheguem a esse nível de maturidade para que se possa ter esse tipo de questão. Tá. E, doutor André Médici, de forma muito específica e puxando um pouco, né, para o nosso lado aqui da Rede Aliança Latina, a questão do financiamento na saúde, especificamente com as doenças crônicas. Veja que uma enxurrada de dinheiro precisou ser investido para essa questão da Covid-19. Então, aqui no Brasil foram construídos hospitais de campanhas, em todo o mundo, na verdade, foram construídos hospitais de campanha e muito dinheiro precisou ser ali injetado. Existe um teto de uso do recurso, né? Ele é limitado e se ele acabou indo para um lado, consequentemente, deixou de atender outros tipos de patologia. Como que a gente pode criar políticas públicas que possam, de alguma forma, trazer uma segurança para esses pacientes de doenças crônicas? Porque hoje o que a gente vê é que só existe uma doença no mundo, né, que é a Covid-19, e todas as outras, aqui no Brasil especificamente, que é onde eu acompanho, a gente está vendo uma deficiência no atendimento, consultas, exames, cirurgias, enfim, sendo remarcados, e o paciente sem acesso ao seu tratamento. O senhor vê alguma alternativa para a gente conseguir ter uma segurança desses pacientes, proteger esses pacientes para que eles continuem fazendo o seu tratamento? Olha, eu vejo dois tipos de problemas associados a isso. Esses meus últimos slides, eles foram dedicados um pouco a explorar essa questão de que muitos países, isso através de um estudo que foi feito pela OMS, colocaram nos seus planos de Covid-19 para o ano 2021 a existência de fundos adicionais para que se possa tratar a questão das enfermidades crônicas. Isso é suficiente? Eu diria que não é só isso que é suficiente. Eu acho que existem outras coisas. A Covid-19 ela trouxe um problema sério no funcionamento do serviço de saúde. E com isso ela criou aquilo que a gente chama de uma crise na morbidade, na mortalidade, que é aquilo que os americanos chamam de double dip, né? Que ela é duas vezes profunda. A mortalidade está não só pelo Covid-19, mas está pela negligência do atendimento de outros pacientes, nos quais os pacientes crônicos são os principais. Então, vai haver um processo, talvez nesse ano de 2020, quando a gente tiver as estatísticas prontas, que vai mostrar que houve um aumento da mortalidade, ou um aumento da morbidade, pelo não tratamento, não atendimento em níveis normais de pacientes crônicos. No caso da América Latina, e no caso do Brasil, a situação ainda é muito pior, né? Eu diria que os casos, né, eu até fiz uma apresentação para o TJCC, onde eu mostro basicamente isso, né? Nós estamos ainda numa situação muito precária do ponto de vista do próprio atendimento, né?
E, basicamente, nós não estamos investindo nas áreas corretas, né? Não estamos investindo na questão de detecção precoce, não estamos investindo em temas de promoção e prevenção, e tratamento, então, nem se fala, né? Então, existe muita coisa que tem que ser feita. Agora, quando se faz isso daí, é importante repriorizar a forma pela qual se gasta, né? Eu diria que eu defendo isso, eu não sou a favor de simplesmente de aumentar recursos para áreas que são ineficientes, né? O Banco Mundial fez um estudo, né, no caso do Brasil, em 2013, que ele mostra que o SUS, mesmo arrecadando pouco, mesmo o gasto público no Brasil sendo baixo, 20% dos recursos do SUS são desperdiçados pela ineficiência. Então é necessário que se pense não só na questão da eficiência, para poder ter também uma possibilidade de utilizar melhor esses recursos. E a outra questão é o problema da alocação. Quer dizer, se saúde é uma prioridade do país, e a gente está em época de ajuste fiscal, é necessário sentar o Executivo e o Legislativo e dividir e dizer que tipo de gastos desnecessários, de gastos supérfluos, de gastos de prioridade ou privilégios que nós estamos pagando para setores que não merecem esses privilégios, nós temos que cortar do orçamento para priorizar aquilo que nós achamos que é essencial, que são os gastos com saúde, são os gastos com doenças crônicas, e colocar essa discussão de uma forma bastante clara e transparente para que a sociedade possa também dar a sua opinião. Eu acho que isso é uma questão muito importante, que as associações de pacientes, né, na América Latina como um todo, têm que começar a pensar em discutir o orçamento não como uma peça incremental para você aumentar os recursos, mas como uma peça de definição de prioridades, onde essas prioridades sejam colocadas como prioridades que vão se contrapor aos desperdícios e às formas inadequadas, aos privilégios que efetivamente os governos colocam em seus orçamentos. Legal. Doutor André Médici, a gente já está com o nosso tempo aqui estourado. Eu queria encerrar com uma última pergunta a respeito da vacina, né? Então, assim, primeiro, surpreendente o tempo que se conseguiu desenvolver. Temos pelo menos 5 ou 6 vacinas com eficácia aí de 90%, e isso traz muita esperança para toda a população, depois de tanto tempo aí em isolamento, aqui na América Latina desde março, então 9 meses pelo menos do pessoal mudando a sua rotina e tendo vários impactos com relação a toda essa questão ligada à Covid-19. Na sua perspectiva, quanto tempo demoraria para a gente poder ter toda a América Latina, a sociedade, imunizada com essas vacinas que estão chegando aí? Eu acho que essa é uma pergunta também muito difícil da gente responder, né? A impressão que eu tenho é que todas essas vacinas que estão sendo produzidas, elas têm que se colocar dentro de uma determinada lógica. E alguns elementos ainda estão faltando. Por exemplo, nós não sabemos como é que vai ser a capacidade de produção e a logística de distribuição dessas vacinas. Como é que vão ser os fluxos de financiamento? Eu imagino que, efetivamente, organismos internacionais, nesse momento, estão interessados em ajudar os países que não podem pagar pelas vacinas a fazer o seu custeio. Agora, é necessário também ver, basicamente, qual é a capacidade que se tem da estocagem e distribuição de vacinas, que são bastante complexas. Algumas dessas vacinas, eu não me lembro, eu acho que a da Moderna, né, ela necessita, por exemplo, de temperaturas muito baixas para a sua estocagem. Será que a frio do Brasil é suficiente? Será que nós temos capacidade de produzir, de distribuir essas vacinas antes que o tempo delas se esgotem ou que elas se deteriorem, basicamente, pela forma pela qual isso está sendo feito? Veja, por exemplo, o que está acontecendo com o Brasil, né, na questão específica de testes para o Covid. Pelo que eu entendi, a imprensa está divulgando isso, alguns milhões de testes, se não me engano, 6 milhões de testes, correm o risco de serem, na verdade, inutilizados pelo prazo de vencimento.
né? Ou seja, essas que você está com os testes estocados e você não está fazendo a distribuição necessária, quanto a gente sabe que o Brasil ainda está testando pouco, como também os países da América Latina estão testando pouco. Então, esses tipos de questões são questões que me fazem pensar na questão da logística. Qual é a logística que nós temos? Como é que nós estamos trabalhando especificamente com o tema de eficiência? Então, esse é um primeiro ponto. Outros temas que são mais importantes, além de você conseguir a vacina, é necessário que a gente saiba especificamente por quanto tempo a vacina vai garantir a imunidade. Essa é uma questão que ainda não se tem estudos definitivos. Ela pode garantir a imunidade por quanto tempo? Pela vida inteira? Por 2 anos? Por 1 ano? Por 6 meses? Por 3 meses? São coisas que, pelo menos eu não sou especialista nessa área, talvez algum especialista possa falar, mas tem que estar muito claras, porque se a vacina é uma coisa que é feita como algumas vacinas que você toma uma vez na vida, ou se ela o período de imunidade é um período de imunidade que é relativamente curto, a ideia de você manter a imunidade da população é uma coisa que vai demorar algum tempo para se discutir. E o outro tempo que se tem é qual é a quantidade de pessoas que se tem que vacinar. Alguns dizem que se vacinar 60% é suficiente porque você garante um processo de escudo para a imunidade de rebanho. Outros dizem que é 30%. Quer dizer, todas essas discussões são discussões que ainda estão muito em aberto. E eu diria que a gente vai ter que pensar um pouco sobre isso. E a outra questão é a prioridade. Quer dizer, é necessário que a gente tenha uma lista de quais são as prioridades. Nos Estados Unidos, onde vai começar a vacinação, se espera em dezembro ainda, né? As prioridades vão ser os profissionais de saúde, obviamente, porque eles estão na linha de frente. Depois, as pessoas com mais de 65 anos, onde a possibilidade de morte pelo coronavírus é muito maior, infecção e morte é maior. Mas também existem outros nuances na questão das prioridades que têm que ser estabelecidos. Então, quando a gente fala um processo desse tipo, eu acho que a gente tem que exigir que o governo e a sociedade sejam transparentes em dizer o que eles estão fazendo para garantir que esse processo de vacinação não seja simplesmente uma promessa e que sejam estabelecidos prazos, deadlines, metas, para que a população possa, de alguma forma, acompanhar e avaliar e ter, né, a organização da sua vida futura com base nessas expectativas. Doutor André Médici, quero agradecer mais uma vez a sua participação, a super contribuição que o senhor sempre faz com a gente, com o grupo do Todos Juntos contra o Câncer também, que o senhor sempre participa. Quero agradecer também a presença de todos que acompanharam a nossa sessão, hoje no primeiro dia do 15º Fórum da Aliança Latina, e relembrar que amanhã e quinta-feira continuamos com sessões incríveis para ajudar a melhorar a gestão da sua organização social. E amanhã, então, a partir das 16 horas, temos aqui um encontro marcado nesse mesmo canal. Tá bom? Muito obrigado, doutor André Médici. Até logo. Eu que agradeço a possibilidade, mais uma vez, de estar aqui e desejo a todos que estão participando dessa jornada da Aliança a Aliança Latina, um grande sucesso e que tenham boas lições para levar para casa e para implementar nas suas próximas jornadas. Sem dúvida. Muito obrigado, doutor. De nada.